Então vamos lá. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos todos juntos fechar os olhos, elevarmos os nossos pensamentos a Deus e agradecer pela oportunidade de estarmos juntos, agradecer a oportunidade que o Morada de Jesus proporciona a todos nós, de forma que possamos nos aproximar através dessas ferramentas, através de toda essa tecnologia que se encontra em nossas mãos. Obrigado, Jesus, pelos ensinamentos. Obrigado, Jesus, pelas orientações, para que possamos seguir no caminho certo para o nosso próprio melhoramento e progresso. Que Jesus abençoe a todos nós, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs de Ideal Espírita, a mensagem de hoje ela é bem oportuna para o momento atual, porque ela nos faz refletir sobre como está o nosso ânimo diante dessas dificuldades, diante dessa tempestade que nos absorveu a todos. Nesse momento, onde todos nós nos encontramos, muitas vezes recolhido no nosso lar, por questão relacionada à saúde e também por questão de mantermos os nossos idosos de forma que não tenham a doença que hoje afeta todos nós. Diante dessa tempestade, eu havia preparado inicialmente um trecho, uma parte de uma lenda, que é uma lenda muito utilizada por líderes religiosos. Eu já vi algumas falas sobre isso, algumas apresentações, textos, inclusive, sobre isso. Eu já ouvi isso em palestra motivacional, que normalmente as empresas contratam, e de uma certa maneira, até no movimento espírita, eu já ouvi essa lenda. É a lenda da águia, né? E essa lenda fala que a águia ela tem um tempo de vida de 70 anos. E, ao nascer, ela demora 1 ano se preparando para poder voar, para poder ir para outros horizontes, para se alimentar. E as águias, elas são os animais solitários, né? Elas vivem só, no máximo em 2. E essas aves, né? Essa águia, quando narra a lenda, né? Quando ela se encontra diante de uma tempestade, o que ela faz, né? De vez de ela se esconder, ela voa cada vez mais rápido, chegando aproximadamente 100 km por hora, e aí ela vai usando todas as suas forças e ultrapassa aquelas nuvens carregadas, e acima das nuvens ela encontra o sol. Então ela fica tranquila, não tem mais tempestade, porque ela está acima do sol. Narra a lenda ainda que quando as águias completam 35 anos, ou seja, na metade da sua vida, ela já começa a ter dificuldades para voar. As penas estão mais grossas, mais pesadas, desgastadas com o tempo. As unhas estão muito compridas e curvadas, e elas já não conseguem agarrar
a sua presa, não consegue mais se alimentar. E o bico também está bastante inclinado, o que impossibilita a alimentação. Então, segundo essa lenda, as águias voam com toda a sua força para as montanhas, e lá nas montanhas elas começam a bater os bicos e as garras até que elas quebrem, e aguardam que que as garras nasçam novamente, juntamente com o bico, e aí elas arrancam as penas, e esse processo todo demora 150 dias. Nesse período de 150 dias, as outras águias é que ficam alimentando essa águia. Após completar esse período, então a águia novamente começa a voar, e aí batiza-se isso de o voo da renovação. E ela volta novamente a fazer atividade como se fosse uma águia jovem. Imaginem essa história contada não com a minha voz, né, mas com uma voz leve, emoção, uma voz suave e com uma música de fundo. É uma história que realmente causa impacto e emoção e a sensação de querer se modificar. Essa história, por exemplo, nessa lenda, eu já havia ouvido várias vezes e tinha certeza que isso era verdadeiro. Ao pesquisar um pouco mais sobre essa história, percebi que ela não era totalmente verdadeira. Existiam coisas, fatos, né, que são verdadeiros e outros nem tanto. Né? É verdade que as águias vivem só. É verdade também que elas voam acima das nuvens, que elas chegam próximo a 100 km por hora, mas infelizmente não é verdade que elas vivem 70 anos. As águias vivem, dependendo da espécie, algumas 15, 20, no máximo 30 anos é o período de vida de uma águia. As águias também, elas não voam e quebram o seu bico, e quebram as suas unhas, nem as suas penas. Isso não acontece, porque como todos os demais pássaros, né, isso acontece diariamente. A renovação das águias acontece diariamente. Assim como nós mesmos, né, as nossas unhas, elas crescem constantemente. Assim as águias também. As suas unhas, o bico, o que ela faz é desgastar com frequência para que eles não impeçam que ela se alimente. Assim como a sua plumagem também é renovada, como os nossos cabelos. Então, aparentemente, uma história bonita, real, né? Pela forma que se conta, mas quando você vai perceber, não é bem assim. Não se sabe bem ao fundo qual foi a origem que deu a essa história, mas se tem dois entendimentos, que um pode ser que seja relacionado à lenda da Fênix, né, que após a sua morte ela renasce das cinzas, e também pode ser relacionado a algumas passagens bíblicas, como os Salmos, né, e a passagem de Isaías, onde ele faz referência à renovação como uma águia. Mas, na verdade, essa águia se renova diariamente. Né? Todo dia ela está renovando as suas unhas, o seu bico e a sua plumagem. E muitas vezes nós olhamos, fazendo uma comparação com essa história, diante da tempestade, como nós comentamos, né? A águia enfrenta a tempestade, e diante da tempestade nós estamos fragilizados, e tudo que chega às nossas mãos, né,
como mensagens, como orientações, áudios, nós acreditamos sem questionar, sem pesquisar para ver se realmente aquilo ali faz sentido. Nesse período agora, assim que foi determinada a pandemia, eu já recebi pelo menos umas 10 mensagens, né, de espíritos superiores, e normalmente é de espírito superior, a falange que está vindo de outros planetas para trazer mensagem. O doutor Bezerra de Menezes nunca mandou tanta mensagem como agora. É mensagem para transformar a água em vacina, é você colocando esparadrapo em determinada parte do corpo, onde vai ser aplicada a vacina, em determinada hora da madrugada. Então, hoje nós recebemos, somos bombardeados de inúmeras mensagens se aproveitando da nossa fragilidade. Então, essa mensagem de hoje, de ânimo firme, não é uma mensagem enganadora. É uma mensagem que fala aos nossos corações e nos traz um caminho, que é o caminho que nós sempre ouvimos, que é o caminho de Jesus. Ele é a nossa orientação, ele é o nosso guia e o nosso modelo. Essa mensagem, por exemplo, de ânimo firme, ela está em uma obra chamada Justiça Divina, que é uma obra que Emmanuel escreve após os 100 anos das obras básicas. Então, após 100 anos do Livro dos Espíritos, ele escreve uma obra chamada Religião dos Espíritos. Após os 100 anos do Livro dos Médiuns, ele escreve Seara dos Médiuns. Após os 100 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele escreve o livro O Espírito da Verdade, e após os 100 anos do Céu e Inferno, ele escreve o Justiça Divina. Então, o Justiça Divina, ele vem para reforçar a necessidade de se estudar essa obra básica, que é o Céu e o Inferno. E essa mensagem, que é a mensagem de ânimo firme, que está no capítulo 13, ele faz referência à primeira parte, né, do livro Céu e Inferno, chamada As Penas Futuras, segundo o Espiritismo, e ela está exatamente no capítulo 8. O que tem o capítulo 8? O capítulo 8 é o Código Penal da Vida Futura, ou seja, onde Kardec vai colocar diversos parágrafos, né? Onde cada parágrafo vai fazer referência a esse código, né, penal, olhando para a vida do espírito, ou seja, a vida futura. Lembrando que o Justiça Divina, ele faz referência ao céu e inferno, e o céu e inferno é o desdobramento da quarta parte do Livro dos Espíritos. A quarta parte do Livro dos Espíritos, que ele vai falar das penas e gozos futuros, é exatamente as consequências da terceira parte do Livro dos Espíritos, onde ele fala das leis morais, onde tem o seu desdobramento no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, é um desdobramento mostrando as consequências da minha vida quando eu sigo ou não sigo as leis morais. As leis morais são exatamente as leis que são desdobramento dos ensinamentos lá de Moisés, do Evangelho, e a doutrina espírita vem com a chave, que é a reencarnação e tantas outras, e vem esclarecer muitas dessas mensagens, muitas dessas parábolas, com o olhar da vida futura, mas, em especial, ao nosso olhar para essa situação. Então, nesse capítulo 8, Kardec escreve assim: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formar um código de fantasia. Então, diferentemente dessa história da águia, esse código penal, ele não é uma fantasia, ele é algo real, baseado em fatos. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma,
deduzida das observações do fato pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, com base nas observações que Kardec fez ao longo da vida, ao longo da construção das primeiras obras básicas, através da construção dos ensinamentos que estão lá, basicamente, no livro do Espírito, porque as outras são aprofundamento dessa obra. Através desses conceitos, ele vai elencar, então, diversos pontos interessantes sobre esse Código Penal. Em especial, nós vamos olhar o parágrafo de número 28, que é exatamente de onde Emmanuel vai desdobrar para essa mensagem que ele intitulou aí de ânimo firme. Então, no item 28 do Código Penal da Vida Futura, Kardec escreve assim: a situação do espírito no mundo espiritual não é outra senão a por si mesmo preparada na vida corpórea. Então, Kardec fala nesse item que a nossa situação no futuro ela é decorrência da nossa situação no presente. Como é que nós estamos vivenciando os ensinamentos do Mestre? Como é que nós estamos colocando isso na nossa vida, na vida de cada um, relacionado a esses ensinamentos? É isso que vai fazer a diferença da nossa vida futura, de como nós vamos adentrar no plano espiritual. E aí ele continua. Mais tarde, outra encarnação se lhe faculta para novas provas de expiação e reparação, com maior ou menor proveito, dependente do seu livre-arbítrio. E se ele não se corrige, terá sempre uma missão a recomeçar, sempre e sempre mais de acordo com a sorte, que pode dizer-se que aquele que muito sofre na terra, muito tinha a expiar. Então, agora ele vai fazer uma referência dizendo que aquele que muito sofre aqui é porque, na verdade, é consequência da causa primária lá na frente de existências anteriores. Então, tudo está encadeado. A nossa vida atual é consequência da nossa vida passada. E a nossa vida futura será consequência da nossa vida atual. Então, diante dessa situação, ele vai desdobrar esses ensinamentos, e o interessante é que, no final desse item, Kardec faz referência a um ensinamento que está no início do Sermão do Monte, quando ele fala que, nesse sentido, foi que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, Kardec, ao desdobrar esse assunto do Código Penal, esse Código Penal está relacionado a quem? Aos ensinamentos de Jesus, e nesse tópico em especial, as bem-aventuranças, e em especial aos bem-aventurados aflitos. E aí ele coloca, entre parênteses, que esse item está referenciado no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é exatamente o capítulo cujo título é Bem-aventurados aflitos. Se nós formos, então, para o capítulo 5, então observem que isso tudo é uma consequência, ou seja, a justiça divina é consequência, é um desdobramento dessa parte do céu e inferno, que é uma consequência do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma consequência do ensinamento de Jesus lá no Sermão do Monte. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, Kardec começa logo no primeiro item falando da justiça das aflições. Ou seja, se nós estamos falando aqui em Emmanuel da justiça divina, e a justiça divina é o desdobramento do item onde fala do Código Penal da Vida Futura, o Evangelho, no capítulo 5, ele começa exatamente com a justiça das aflições, logo após Kardec colocar 3 referências, e a primeira referência é exatamente a referência de Mateus, lá no capítulo 5, onde ele fala das bem-aventuranças,
Kardec coloca assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Então, aquelas bem-aventuranças que Jesus coloca logo no início do Sermão do Monte, só faz sentido quando nós temos a certeza que depois dessa existência teremos uma nova existência, que teremos a continuidade dessa vida. E Kardec continua: sem a certeza do futuro, seria um engodo. Ou seja, só faz sentido essas máximas que estão no Evangelho quando eu tenho a chave que me mostra que eu tenho uma expectativa de vida futura. Porque senão não faz sentido. E aí ele finaliza esse item dizendo: mesmo com essa certeza, dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. Ou seja, mesmo se acreditando que a existência continua lá na frente, numa vida, no plano espiritual, isso não é suficiente para que eu compreenda que essas dificuldades, esse sofrimento, vai me levar a ser uma pessoa feliz. E aí ele finaliza esse item falando assim: logo, as vicissitudes. Então, se nós temos situações difíceis sendo vivenciadas, então, essas situações, elas possuem uma causa. E aí Kardec fala o seguinte: e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa. Isso o que cada um deve bem compenetrar-se. Então, é esse ponto que nós devemos focar. Que, primeiro, que se existe uma situação, essa situação ela tem uma causa. E essa causa é uma causa justa, porque justo é Deus. Ou seja, ele fez um exercício de voltar para a causa primária de todas as coisas, que é Deus. Porque tudo começa com Deus. Moisés começa com Deus. Jesus começa com Deus. A doutrina espírita não poderia ser diferente. Nós precisamos começar com Deus. Porque se nós começamos por Deus, nós vamos compreender que Deus é misericordioso, que Deus é bom e que Deus é justo. Se Deus é tudo isso, então o que acontece conosco é algo que vai nos levar a ser feliz. E aquilo que acontece conosco é justo, porque Deus é justo. Ele não colocaria algo injusto para que eu vivenciasse ou para que eu sofresse sem nenhuma necessidade. Então, se tem uma necessidade, é porque Deus é justo. O interessante é que o desdobramento deste capítulo, o capítulo 5 do Evangelho, logo depois de Kardec colocar a justiça divina, de colocar a justiça das aflições, ele fala das causas atuais das aflições. Ou seja, essas aflições, elas possuem causas, essas causas são justas, e na maioria das vezes elas são criadas, são geradas nessa existência. Ou seja, muitas vezes eu tenho um problema de saúde porque eu não me alimentei mal, ou eu fiquei viciado em alguma droga, ou eu não cuidei do meu corpo, e isso vai gerar consequência ainda nessa existência. Ou seja, ele afirma, inclusive, Kardec, nesse item, que a grande maioria das nossas aflições são em decorrência de nós mesmos aqui nessa existência ainda. E se nós fizermos o exercício e não encontrarmos uma causa nessa existência, aí nós vamos para o outro item desse capítulo, que são as causas anteriores das aflições. Ou seja, se não está aqui, ela está onde? Em outra existência. O interessante é que, independente se ela está nessa ou na outra, existe um personagem comum nesse processo, que é eu. Eu sou o responsável pelas causas, né,
agora e pelas causas anteriores. Ou seja, eu sou o arquiteto de mim, porque eu tenho o meu livre-arbítrio, eu tenho as leis que me regem, e eu tenho, então, condições de escolher entre o bem e o mal. Então, se eu tenho tudo isso, então eu tenho responsabilidade com aquilo que eu faço. E aí, para finalizar esse capítulo, né, porque são muitos tópicos, é um dos maiores capítulos do Evangelho, são 31 itens, no item de número 18, né, Kardec coloca na primeira mensagem dos espíritos, né, e o espírito é o Lacordaire, onde ele fala do bem e do mal sofrer. Eu peguei só o início desse item, né, para fazer referência a isso que nós estamos colocando aqui, e também para embasar o que Emmanuel vai falar lá na frente. Lacordaire fala o seguinte: quando Cristo disse bem-aventurado, não se referia de modo geral aos que sofrem, visto que sofrem todos que se encontram na terra, quer ocupem tronos, quer jazam sobre a palha. Ou seja, Lacordaire está falando que Jesus estava falando não para todos, porque todos sofrem, independente do credo, independente da situação social, independente da linha ideológica, todos nós sofremos. Então, se todos nós sofremos, Jesus falava para quem? E aí Lacordaire fala o seguinte: mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, são para esses que Jesus promete, né, o consolo das bem-aventuranças. Então, quando eu sofro, compreendo o sofrimento e entendo que Deus é bom, que Deus é justo, que justa é a causa, que aquilo ali é para me conduzir numa condição melhor e passar por essa situação, aí eu sou consolado. Eu compreendo o porquê estou passando por aquela situação. Bom, mas será que realmente foi isso que Jesus falou? Se nós recordarmos, e aqui ele está fazendo referência ao Sermão do Monte, ele começa com as bem-aventuranças, mas ele finaliza com uma parábola. Logo depois de afirmar que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, após falar isso, Jesus conta uma parábola, que é a parábola da casa sobre a rocha. E aí ele coloca dois personagens nessa parábola. Um personagem que ouve e vivencia os seus ensinamentos. E um outro personagem que ouve e não está nem aí para esse ensinamento. Depois eu vejo o que é isso. E vai viver a sua vida. E esse personagem, ele compara o homem que constrói, aquele que vivencia, né, o ensinamento, ele compara o homem que constrói a casa sobre a rocha. E aquele outro que não dá muita atenção ao homem que constrói a casa na areia. O interessante é que essas duas edificações, elas são tomadas pelo mesmo problema, pela mesma tempestade, pelas mesmas intempéries, pelas mesmas vicissitudes. Então, aquelas casas, as duas, elas são tomadas pelo vento, pela chuva, e os rios sobem, e a casa que estava sob a areia desmorona. E a casa que estava sobre a rocha permanece firme. Então, Jesus, assim como Lacordaire, está falando, olha, todos estão sendo impactados por essa situação. Seja lá em cima na rocha, seja aqui embaixo na areia. A diferença é que um vai desmoronar porque não prestou atenção, não está vivenciando, enquanto que o outro vai ficar firme, vai passar a tempestade
e lá na frente ele vai ver que aquilo ali foi só uma tempestade, que ele continuou, que ele aprendeu com aquilo diante daquela situação. Se nós olharmos para essa parábola na situação atual, nós estamos passando pela tempestade. A tempestade está vindo em todos nós, não tem bom nem mal, não tem rico nem pobre. Ela está impactando a todos, e em todos os países. Então, qual é a nossa condição? Qual é a nossa edificação? Ela está na rocha ou ela está na areia? Depende de como nós estamos vivenciando isso. Depende de como nós estamos passando por essas aflições, como está aqui no capítulo 5. É isso que vai diferenciar tudo isso depois de passar. Será que eu estou aproveitando isso? Será que eu estou colocando em prática aquilo que eu ouvi lá no centro espírita, lá na minha igreja? Será que eu estou colocando em prática? Ou eu estou indo lá para a internet para xingar o governo, para xingar o outro, que eu não concordo com ele? Será que eu estou indo divulgando, compartilhando mensagens que chegam, que não são equilibradas, que não trazem esse consolo diante dessa situação? Será que eu estou revoltado? Será que eu estou em guerra com os meus familiares? O meu esposo agora está vivendo junto comigo, a minha esposa está vivendo junto comigo. Como é que está essa relação entre esse cônjuge, né? Entre essa família, com os filhos? Será que eu percebi que quem precisa educar o filho não é a escola, sou eu, e agora eu estou tendo essa oportunidade e estou achando difícil educar o meu filho? É o momento da reflexão em cima dessa oportunidade que todos nós estamos tendo. E aí sim, nós vamos entrar na mensagem de Emmanuel. Tudo isso é para entender, né, o contexto dessa mensagem de Emmanuel. De onde é que ele vai trazer esse tema de ânimo firme? Então, ele vai trazer o ânimo firme em decorrência do conteúdo que está lá no Céu e Inferno, que faz referência ao conteúdo que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que faz referência ao texto de Jesus no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos. Então, Emmanuel começa a mensagem assim: é possível estejas descobrindo o que não esperavas. Diante dessa tempestade, dessa situação, será que eu estou descobrindo agora aquilo que está me surpreendendo? Eu não esperava que fosse dessa forma. Eu não esperava que isso acontecesse comigo. E aí ele vai desmembrando, né? Evoluindo esse pensamento da seguinte maneira: construções que supunhas de ouro acabaram em resíduos de pedra. Promessas acalentadas por muitos anos parecem-te agora rematadas mentiras. Afetos, julgados e vulneráveis, abandonaram-te o passo, quando mais necessitavas de apoio. Surpreendeste a incompreensão nos companheiros mais nobres e colhestes amargos problemas nos próprios filhos que vistes crescer ao calor do teu corpo. Ruíram aspirações, lembrando preciosos vasos quebrados. Sonhos desfizeram-se de improviso, como se ventania arrasadora te devastasse a existência. Ou seja, Emmanuel está trazendo, no primeiro momento, o que nós sentimos de imediato, que é jogar a culpa para os outros. Ou seja, nós olhamos para aquela edificação e que nós imaginávamos que era perfeita. Isso pode servir para a nossa religião, para a nossa igreja, para aquela instituição que não, essa instituição ela não erra, ela é perfeita, e aí eu me decepciono. Eu coloquei todas as minhas fichas naquela criatura que eu acho que é infalível, e depois eu percebo que ela é humana, como eu, que comete erro. Eu coloquei todas as minhas promessas
no filho que eu carreguei no colo, que eu investi, e ele, de uma certa maneira, no meu entendimento, ele não me respeita, ele não entende o que eu quero para ele. Ou seja, Emmanuel está olhando, está colocando a situação onde nós olhamos para os outros. Nós olhamos para o meu filho, para o filho, nós olhamos para o meu companheiro, minha companheira, nós olhamos para o dirigente da nossa instituição, o facilitador do nosso grupo, do responsável pelo nosso município, pelo responsável pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo responsável do país tal, pelo outro que é de uma outra vertente ideológica, eu coloco a culpa nos outros. Então, no primeiro momento, Emmanuel traz esse olhar, onde nós transferimos a culpa para os outros. E aí vem a pergunta, o evangelho é para os outros ou é para mim? Jesus está falando para os outros ou está falando para mim, do meu coração? Quando Jesus fala que o reino de Deus é no nosso coração, ele está falando para mim, do meu coração. E ele vai falar todas as afirmações de Jesus, é sempre no sentido individual. É para mim, para a pessoa que ouve, para eu que estou ouvindo. É para mim que Jesus fala. Então, Emmanuel começa exatamente do ponto onde nós não enxergamos que aquela oportunidade, aquela tempestade, aquela aflição não é para o outro, é para mim. Sou eu que vou construir o meu caminho da minha vida futura. E o outro, é ele que vai construir o dele. São coisas diferentes. E aí, Emmanuel continua assim. Apesar de tudo, ou seja, apesar de tudo isso que eu coloquei a responsabilidade no outro, porém, renova-te a cada instante e caminha incessantemente, arrematando-te a fé viva. E aí, Emmanuel, então, pega e traz para o ponto certo, que sou eu. Ele traz agora para mim. Ou seja, apesar de tudo, renova-te a cada instante. Como a história verdadeira das águias. Ela não espera 35 anos para se renovar. Ela se renova todo dia. Todo dia ela modifica a sua plumagem, todo dia a unha cresce, todo dia o bico cresce. É diário. Então eu preciso olhar para a águia nesse processo de renovação diária. É diariamente que eu me renovo. E aí Emmanuel continua, na Terra ou além da Terra, ou seja, aqui ou na vida futura ou no plano espiritual, a soma das lutas que carregamos reúne as parcelas dos compromissos assumidos junto à Bolsa do Tempo. Ou seja, nós temos uma poupança que nós construímos no passado. Então, essa existência atual são compromissos que nós assumimos no passado, que nós assumimos enquanto estávamos no plano espiritual. Então, não adianta fugir, não adianta reclamar, não adianta colocar a culpa nos outros, porque o compromisso é individual. Eu assinei esse contrato. Eu digo, não pode deixar, senhor, eu tenho condições, só me dá uma diretriz, me coloca a doutrina espírita para que eu não esqueça. E aí, quando a gente chega aqui, aí a gente, não, senhor, isso é muito difícil, isso não é para mim, eu não tenho essa disponibilidade toda, eu preciso focar na minha vida profissional, eu preciso fazer mestrado, doutorado. E quando eu chegar no plano espiritual com mestrado e doutorado, como é que está a minha vivência de renovação interior? Eu posso chegar lá e fazendo a outra coisa também. Ou seja, que eu faça as coisas, mas que eu não esqueça do fundamental, que é a vida do espírito. E aí ele continua falando assim: a aflição de hoje
dívida de ontem. Exatamente o que está falando o céu e o inferno, o Evangelho, o livro dos Espíritos. Aflição de hoje, dívida de ontem. Merecimento de agora, crédito de amanhã. Ou seja, é amanhã que eu vou construir agora esses créditos. E aí ele continua, já finalizando aqui, né? Banha as mais íntimas energias nas torrentes do amor puro que compreende e edifica sempre. Veste o arnês, ou seja, o cinto de segurança do trabalho que aprimora e sublime. Então, o trabalho é esse trabalho que aprimora e sublime, porque o progresso é uma das leis morais. E sigamos em frente, honrando a nossa condição de almas eternas. Nós estamos honrando essa condição de almas eternas? Será que essa nossa existência atual é uma existência honrosa? Quando nós chegarmos no final dessa existência, nós vamos olhar para trás. Valeu a pena, Senhor. Eu aproveitei essa vida para me reconstruir, para me renovar. Hoje eu sou um homem novo, diferentemente quando eu cheguei aqui. Então é esse o nosso propósito diante da existência. E aí, de uma forma poética, Emmanuel vai fazer um contrassenso, um contraponto aqui. Nada tendo e tudo possuindo. Sozinhos e com todos. Chorando, jubilosos e suando, contentes. Atormentados e tranquilos. Desfalecentes e refeitos. Dilacerados e felizes. Batidos e levantados. Isso combina perfeitamente com aquilo que fala Kardec lá nas aflições, na justiça das aflições. Quando eu olho o ensinamento, eu consigo ver o sofrer e o ser feliz na mesma equação. Um está ligado ao outro. E aí Emmanuel finaliza dizendo que morrendo cada dia para reviver no dia seguinte em plano superior. É a águia, que todo dia ela se renova. E atingindo os marcos do túmulo de partida para a luz espiritual, ou seja, nós estamos nesse ponto a caminho da luz espiritual. E aí ele finaliza assim: se viveste amando e perdoando, nós estamos amando e perdoando, temos nessa existência, nesse momento, exatamente a oportunidade de vivenciar isso. É a hora do testemunho. Como é que está o nosso testemunho? Purificando e servindo. Encontrarás em ti mesmo a flama da alegria, ressurgindo do sofrimento, como a glória solar renascendo das trevas. Nesse momento, nós estamos aproveitando isso. Muitas vezes, nós estamos nos renovando, estamos nos reinventando. Nesse momento, nós não podemos estar juntos lá no Morada de Jesus. O que nós vamos fazer? Nós vamos dar, não vai dar, poxa vida, quando isso tudo passar. Não, vamos buscar a solução, pessoal, vamos buscar uma solução, vamos encontrar a ferramenta e vamos buscar essas mídias aí que já existiam e nós não estávamos enxergando. Mas agora a gente enxerga e sabe que a gente pode utilizar. Então, nós estamos aplicando o ensinamento de Jesus que está lá no diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Quando ela pergunta, Senhor, onde é o correto adorar a Deus? É lá em Jerusalém ou é aqui na Samaria? Qual é o correto? Onde eu devo orar a Deus? E Jesus, depois de dar continuidade a esse diálogo, ele finaliza dizendo: chegará o dia em que o homem adorará a Deus em espírito e verdade. Ou seja, não preciso mais de um local físico.
Nesse momento, nós transformamos o morada de Jesus em várias moradas de Jesus. Morada de Jesus é aqui, na minha casa agora. É aí na sua casa onde você está. Ou seja, porque nós estamos colocando um outro ensinamento que está lá nas obras básicas, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no capítulo 28, onde ele fala que os espíritos se comunicam pelo pensamento. E nós estamos conectados através dessa ferramenta pelo pensamento. Nós oramos em locais diferentes, mas conectados pelo pensamento. Nós vibramos à noite pelo movimento espírita, pela humanidade, pela nossa família, pelo nosso pensamento. O nosso pensamento é esse elo que nos une agora pelo coração. Então, nós colocamos em prática agora, com mais evidência, compreendendo melhor o que está lá no Evangelho, porque não dá para a gente ficar junto. Não dá para estar naquele local físico que Jesus, quando fala desse diálogo com a mulher samaritana, ele está falando exatamente isso. Eu não preciso estar fisicamente, eu preciso estar conectado. Porque muitas vezes eu estou fisicamente, mas o meu pensamento está em outro lugar. Ou seja, eu não estou conectado. E agora nós temos a oportunidade de nos conectarmos sem estarmos fisicamente. Transformamos uma igreja em várias igrejas. O nosso lar agora é uma igreja. No nosso lar eu faço evangelho, eu vibro, eu estou conectado com as palestras, muitas vezes com grupos de música, cantando coisas do bem. Então, essa é uma oportunidade. Mas também eu posso estar conectado com outras coisas. Eu posso estar conectado com as mensagens de pessimismo, de doença, de morte. Eu tenho livre-arbítrio para conectar o meu pensamento àquilo que eu acho importante para a minha vida. Então, através dessas ferramentas, nós percebemos essa conexão com o pensamento. E por falar em conexão, nós aproveitamos, então, para agradecer a todos vocês, né, que se fizeram presente neste momento, já nos desculpando pela falha técnica que nós tivemos, né, logo no início, mas espero que tenhamos conseguido abordar o tema de forma satisfatória. E o mais importante do que isso, será que disso tudo que nós ouvimos, né, disso tudo que eu falei, será que eu coloco em prática? Será que eu começo a vivenciar? Será que eu estou vivenciando? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ajustar para essa minha renovação, para essa vivência? Isso equivale exatamente essa preparação para o mundo que nos aguarda lá na frente, lá no futuro. Mais uma vez, obrigado. E convidamos mais uma vez todos estarem conectados em pensamento. Pedimos a todos que fechem os seus olhos, que possamos estar conectados a Deus, agradecendo esse momento de compromisso que nós pedimos e fomos atendidos. Obrigado, Senhor, que os nossos pensamentos se conectem com o nosso coração, com os nossos sentimentos, irradiando inicialmente por mim, envolvendo os meus familiares, aqueles que residem no mesmo local que eu, e iluminando, então, expandindo para todos os meus vizinhos, para o bairro onde eu me localizo, onde possa a tua luz e o teu consolo avançar em cada lar, em cada família, em cada irmão que está precisando desse consolo, dessa orientação, dessas energias que renovam e que curam o espírito e o corpo. Que Jesus, através dos seus ensinamentos, possa irradiar a todas as casas, de todos os bairros, chegando em todo o nosso município. E do nosso município se irradie para os demais, até atingir todo o nosso estado. E o nosso estado possa irradiar para os demais estados, atingindo a todo o nosso país.
e do nosso país, pelos países vizinhos, de toda a América, chegando no mundo inteiro, que o Senhor envolva a todas as nações, a cada família, a cada coração. Obrigado, Jesus. Que o Senhor, através dessas energias, possa aplicar um passe em cada irmão, em cada necessitado, em cada um de nós, renovando as nossas energias, para que tenhamos o ânimo firme para superar e passar por essa tempestade, porque sabemos que logo, logo virá o sol e o tempo de se plantar e de se colher. Obrigado, Jesus. Que assim seja.